Olá pessoa, em mais um vídeo sobre as divindades gregas dentro dos hinos homéricos, dessa vez eu falarei da deusa Deméter, a deusa da agricultura. Então aguarda aí que eu vou falar mais sobre isso. A deusa Deméter é uma das deusas mais conhecidas e mais importantes aí na mitologia grega, né? Como falei na introdução, ela é a deusa da agricultura. Isso já mostra a importância dela, a questão do domínio dela, né, é bem importante. E assim, por ela ser importante, já dá para imaginar que ela é uma das deusas olimpianas. Então, sendo uma deusa olimpiana, ela é irmã de Zeus, e na verdade ela já foi uma das esposas de Zeus, e ela é filha então de Cronos e Réia. O aspecto da agricultura é muito importante nela, mas ela também tem muito o aspecto de maternidade. Querendo ou não, são questões relacionadas, porque é a questão da fertilidade, do nascimento, né? Então, são aspectos que estão próximos. Ela tem muito uma questão de maternidade, principalmente pelo mito mais famoso que ela tem, e também ela é a deusa da agricultura, dos cereais, que também está relacionado a esse mito. Inclusive, esse mito, que é o que eu vou mostrar aqui, ele está nesses hinos homéricos, né? Então, por isso que é bem importante essa obra para essa deusa. Que no caso, esse mito dela é o próprio mito do rapto da Perséfone. É um mito bem famoso. O que diz esse mito, de forma resumida? A Perséfone, filha dela, inclusive filha da Deméter com Zeus, ela estava ali na Terra e do nada Hades aparece, o deus do submundo, e rapta ela. A Deméter, então, vendo que a filha sumiu, começa a procurar, né, começa a caminhar pelo mundo todo atrás da Perséfone e não encontra. E aí, quando ela descobre, ela fica desesperada. E aí, ela, desesperada por causa disso, ela resolve não cumprir mais o papel dela. Ou seja, ela sendo deusa da agricultura, a agricultura no mundo para. A fertilidade no mundo para. Então, para de se crescer todos os cereais, os vegetais, a terra fica infértil, basicamente. E isso começa a ferrar toda a humanidade, toda a vida na Terra, né? Até que Zeus, então, veio, putz, não pode continuar as coisas desse jeito. Aí Zeus vai até o irmão dele, Hades, e fala, ó, você precisa devolver aí a filha da Deméter, porque desse jeito não dá pra terra ficar assim, infértil, né? Então não dá pra você ficar com ela aí, tem que devolver. O Hades meio que concorda, só que o Hades fala, ó, a Perséfone quando estava aqui, ela comeu algumas sementes de romã. O fato dela ter comido as sementes daqui, ter provado alimentos daqui do submundo, então ela não pode partir do submundo, né? Ela faz parte agora daqui desse meu mundo. E aí que então fica esse problema. Aí entra-se num acordo onde a Perséfone vai passar um tempo na superfície, ela fica parte do ano, ela pode ir visitar a mãe dela, viver ali normalmente, só que parte do ano ela precisa ficar no submundo. Então ela estava ainda presa ao submundo. Então entra-se nesse acordo, e aí beleza, então, ela pode ficar pelo menos um tempo. Isso daí é um mito que explica as estações. Quando a Perséfone está com a mãe dela, é quando tá o verão e a primavera, e aí o mundo fica fértil, funciona normalmente. Quando ela tá no submundo, é o inverno, que é quando o mundo não produz mais nada. Então fica esse ciclo das estações, é explicado por esse mito. Bom, eu pus aqui o mito de forma bem resumida, pelo menos nos principais pontos, né? Mas vale a pena ir atrás desse mito, ver certinho como que é os detalhes, que ele é mais extenso, né? Mas espero que você tenha gostado e se interessado nesse mito. E então se inscreve aí no canal, porque eu vou estar fazendo mais vídeos aí sobre os deuses aí nos hinos homéricos, né? Contando essas narrativas, mostrando os detalhes, né? Então espero que esteja gostando, curte aí o vídeo e se inscreve para estar recebendo mais vídeos. A Deméter de belos cabelos, deusa Augusta, começa a entoar, e é a sua filha, a belíssima Perséfone. Alegra-te, deusa, proteja esta cidade e comande o canto. A Deméter ela tem outros mitos, outras narrativas, mas eu citei especificamente esse porque esse daí ele tá nesses hinos homéricos. Essa deusa ela tem dois hinos, um deles é bem curto, de 3 linhas, apenas falando da deusa ali,
Mas tem outro que é o oposto, que é extremamente longo. De todos os hinos, esses daí é um dos mais longos. E eu acho bem importante, sabe? Eu pessoalmente, eu gosto muito desse hino, porque sempre quando eu tenho falado aqui dos hinos homéricos, eu tenho falado isso daí, de que eles são importantes porque eles mostram bem as características das divindades e as suas narrativas. Dentro das obras clássicas, eu considero os hinos homéricos bem importantes daí, de estar mostrando realmente quem são as divindades, né? As principais divindades. E o hino homérico da Deméter, esse daí ele mostra bem isso, ele é um ótimo exemplo disso, porque ele é o que mostra esse mito do rapto da Perséfone. Já é um mito onde mostra as principais características da deusa, né? Tanto que é o mito mais famoso dela. A gente conhece isso através desse hino homérico. Então ele é bem importante, traz muita informação da deusa. E é interessante que dentro dessa busca que eu falei que a Deméter vai procurando a filha dela, tem uma outra passagem, né, conforme ela foi caminhando pelo mundo, tem uma passagem que é extremamente importante que está relacionado aos mistérios de Eleusis. Os mistérios de Eleusis é algo bem forte na Grécia Antiga, de repente vale a pena aí aprofundar mais em outros vídeos, né? É algo que é bem importante e tá dentro dessa narrativa, desse hino. O que acontece nessa passagem? Ela, indo atrás da filha dela, vai nessa cidade chamada Eleusis, e lá ela se disfarça de uma senhora e acaba indo trabalhar na casa do rei, o rei Seleu, que era o rei de Eleusis. E ali ela começa a trabalhar de ama, né? Ela cuida do filho mais novo ali desse rei. Ela acaba se apegando bastante ao menino, ao Demofonte, que era o filho do rei, e ela resolve então dar imortalidade para a criança, né? Só que para isso ela tinha que colocar a criança no fogo. Várias vezes, né, ela ia pondo aos poucos ali para ele criar a imortalidade. É a questão dos poderes divinos, né? E em certo momento, a mãe da criança acaba vendo isso e fica desesperada, porque acha que a Deméter estava disfarçada, né? Acha que está tentando matar a criança. E aí impede. E aí a Deméter se revela como uma deusa e mostra até que fica brava com isso, né? Fala, vocês não deviam ter se intrometido, né? A criança ia se tornar imortal, tudo, só que agora vocês ferraram com isso, ela não vai mais, né? Vai ser um mortal comum, vai passar por todos os problemas que um mortal passa. Mas ainda assim, por mais brava que a deusa tenha ficado, ela fala, ó, vocês, para me acalmar, né? Para acalmar a minha ira, então construam templos para mim. Né, vocês vão ter que mostrar a adoração que vocês têm por mim para me acalmar. Isso é bem comum, né? Constrói templos, mostra como adora a divindade ali para apaziguar ela, né? E querendo ou não, ela ainda tinha um apego pela criança. Então, algumas versões até mostram que ela instruiu o Demofonte para ele ensinar agricultura, tanto ali na região quanto no restante da Grécia, né? Ele que ia ser responsável para mostrar a agricultura para as pessoas, né? Ela sendo uma deusa da agricultura, coloca essa função nele. Inclusive até dá uma carruagem que voa, puxada por cobras, né? Tem todo um veículo próprio, né, para isso. Ele ia viajar pela Grécia mostrando como que se faz a agricultura. E espalhando grãos de trigo também, né? Ele ia dando grãos de trigo e mostrando como que é a agricultura, ou seja, né, ia estar desenvolvendo ali na Grécia. E também, com a saída dela nessa cidade e essa construção dos templos que ela pediu, é onde se estabelece os chamados mistérios de Eleusis, que são rituais iniciáticos, né, que teve isso daí já é uma questão histórica, não é só dentro do mito em si, que os iniciados adoravam a deusa e fazem rituais voltados a ela, e são rituais relacionados à fertilidade. A fertilidade, a morte e nascimento, né? Então, são aspectos relacionados à deusa que está relacionado a esses mistérios de Eleusis. O culto dos mistérios de Eleusis é tanto para Deméter quanto para Perséfone, porque está inserido nessa narrativa. Então você vê, essa narrativa dela ter tido a filha raptada, ela ir atrás, isso relacionar com a infertilidade da terra, e aí depois voltar ao normal, mas com um certo acordo, e ela vai até essa cidade, ensina agricultura, tudo se concentra nesses mistérios, nesses ritos iniciáticos. Tudo relacionado à agricultura, fertilidade, crescimento, nascimento, até morte em si, né? Já que forma-se um ciclo. São elementos extremamente importantes para a vida
para a vida em geral, né, e até para uma sociedade voltada à agricultura. Então, por isso que eles são muito importantes, mas são mistérios, então muita coisa não se sabe. Sabe mais do que se eles existiam e que a pessoa precisava ser iniciada para realmente saber o que ocorre lá. E isso que é legal, é uma coisa bem complexa, bem rica, e tudo isso num hino homérico que é descrito. Além de mostrar as características da divindade, mostra essa narrativa, mostra a narrativa dela com a filha dela e mostra essa importância dos mistérios de Eleusis. Por isso que eu falo, eu gosto muito desse hino, eu acho que ele é um dos mais importantes, um dos que traz mais informação, um dos mais ricos, né? Vale a pena dar uma lida, ele é bem longo, talvez acho que o segundo ou terceiro mais longo de todos os hinos homéricos, né? Tô lembrando agora de cabeça. E é sobre uma deusa que é extremamente importante. Então, eu espero que você tenha gostado aí. Eu falei, esse é um aspecto da deusa, né? A Deméter vai ter outras narrativas relacionadas a Poseidon, ou outros personagens também, outros amores, mas esse é o mito mais famoso dela. Então, eu espero aí que tenha gostado. Então, se inscreve aí no canal, que eu vou estar fazendo mais vídeos aí dos próximos deuses, os próximos hinos homéricos, né? Então vai estar sempre recebendo aí os próximos vídeos. E curte aí, comenta o que achou. Espero que tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.